cheio de animais, cheio de terras. Um homem com uma família grande, bem casada, com muitos filhos, muitos servos, muito importante na sua região. Extremamente importante, com influência. Um homem que, à vista de todos, ele era perfeito. Mas o que chama a atenção na história de Jó é que ele não era perfeito apenas à vista dos outros. O próprio Deus testemunha a respeito de Jó. Por isso o livro diz: tem visto o meu servo Jó, homem fiel, íntegro e que se afasta do mal. O próprio Deus testemunha que Jó é um homem bom, que Jó é um homem que está no caminho. Mas aqui nós já vemos uma diferença de algo que vai acontecer com ela. Jó, mesmo à vista de todos, sendo bom, mesmo o próprio Deus testemunhando que Jó é um homem bom e íntegro, ele não consegue falar face a face com Deus. Ele cria altares para falar com o Senhor, tanto para ele quanto para toda a sua família. E ele é um homem perfeito à vista dos outros e testemunhado pelo próprio Deus. Mas uma coisa acontece em ambos os cenários, tanto na história de Jó quanto no jardim do Éden. Uma figura aparece, a figura da serpente, de Satanás, do opositor. No Éden, ele se rasteja e chega até Eva e começa a contar mentiras para tentar enganá-lo. O homem que até aquele momento era 100% obediente a Deus, mas podemos dizer que talvez tenha uma obediência cega, porque nunca tinha uma outra opção. Não existia outra opção naquele momento senão obedecer ao Senhor. Nunca tinha visto uma prova para falar: eu obedeço a Deus ou eu vou para essa outra coisa que eu quero aqui. Naquele momento, Satanás se apresenta e ele consegue enganar ela, mente para ela, e ela desobedece a Deus. E aqui é onde eu quero frisar uma das lições principais dessa palavra. É que Satanás, ele não te força nada, ele te oferece. Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque em nossa jornada, tentações a todo momento vão bater em nossas portas. Todo dia, talvez toda hora, toda semana, algo vai acontecer, algo vai te tentar, porque nós somos maus, e a palavra diz que as tentações são frutos de nossos próprios maus desejos. Então a tentação vai vir, mas nem sempre vai vir de um modo escancarado, que você vai olhar e falar: sai daqui, não quero. Às vezes chega de mansinho, principalmente no dia de hoje, vem de leve, comendo pelas beiradas, pelo canto, sussurrando daqui, sussurrando de lá, aparecendo numa tela aqui, aparecendo ali na esquina, e quando você vê, você já foi. Ele não te forçou, ele não te pegou pelo braço para você vir comigo. Ele não pode, mas ele pode te oferecer. Ele pode sussurrar palavras, pode sussurrar desejos. E se você não estiver atento, não estiver vigilante, você pode fazer como ela e ser enganado por ele e sair da presença de Deus. Mas o resumo da lição aqui é que Eva é enganada por Satanás. Ele mente para ela e ela acredita. Ela é enganada, o homem é enganado, e ambos, por causa disso, vão sofrer algumas consequências. Mas voltando agora para Jó, algo acontece com ele, só que um pouco diferente. Satanás está diante do próprio Deus, e ele faz algo que, olhando, quando eu leio, eu dou risada. Ele tenta mentir para Deus. Ele diz: claro que Jó é um homem íntegro. Olha, o Senhor deu tudo para ele. O Senhor deu animais, deu terras, deu família, deu dinheiro, deu tudo aí, até eu. Ele tentando mentir para o próprio Deus. Porque como a gente vê no decorrer do livro, mesmo Jó, quando ele perde tudo, ele se mantém fiel. Então o que Satanás falava era mentira. E aqui vai uma outra lição, que não dá para mentir para Deus. Eu sei que parece uma coisa óbvia de se dizer, mas infelizmente alguns de nós precisam escutar. Porque às vezes nós temos uma imagem de nós mesmos. Para os outros, nós estamos como Jó, um homem perfeito, o obreiro, o músico, o pastor, o irmão que todo mundo gosta, que olha e fala: ali vai um servo de Deus. Mas quando chega em casa, talvez não seja bem assim. Quando chega em casa, talvez vai por outros caminhos que ninguém saiba. E você está tranquilo com isso. Você tem admiração de todos. Mas eu quero te falar que, mesmo que você engane todos os homens, não dá para mentir para Deus. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu interior. Então vamos pensar o que Deus testemunharia de nós hoje. Se o Senhor voltasse hoje e fosse falar: eu quero testemunhar do irmão Jonas, da Rebeca, do irmão Elisafá, o que ele diria de nós? Será que nós não estamos vivendo um mundo de aparência de um lado e esquecendo que Deus vê tudo? Que Ele conhece o seu interior, o seu coração e a sua mente? Você pode enganar todos, menos Deus. Mas Satanás, aqui acontece mais uma coisa um pouco diferente. No Éden, ele simplesmente adentra e tenta o homem. Ele estava nos seus limites. Ele agiu. E ele fez algo que Deus deixou ele fazer. Porque estava no limite, senão Deus teria impedido.
prova um homem que tinha uma fé cega para ver se é uma fé verdadeira, para ver se é um amor verdadeiro. Porque a partir do momento que eu amo algo, mas nunca tive outra opção, não é liberdade. Então, apresenta-se a opção 1, Deus ou meus desejos. E ele escolhe meus desejos. Mas Satanás, quando ele tenta mentir a respeito de Jó, ele não consegue exatamente isso. Ele quer tocar nas coisas de Jó, mas ele não chega de imediato e vai lá tirar a família de Jó, tirar os animais de Jó, tirar a riqueza de Jó. Primeiro ele tem que pedir permissão, porque Jó é um homem justo, íntegro e que se afasta do mal. Então aqui vem outra lição. Quando nós permanecemos fiel, servindo ao Senhor, nos caminhos de Cristo, o mal não pode nos tocar sem a permissão de Deus. Uma outra passagem que fortalece esse ponto, se eu não me engano, é de Lucas, quando o próprio Jesus disse a Pedro que Satanás pediu para apedrejá-los. Por que tiveram que pedir? Porque estavam ao lado de Jesus, seguindo o Mestre, aprendendo com o Mestre, vivendo o Evangelho. Então, não importa o que está acontecendo na sua vida, se a sua vida está íntegra e justa diante de Deus, mesmo que pareça que tudo está caindo, mesmo que pareça que não tem mais jeito, que tudo está dando errado, parece sem solução, não se preocupe, persista, continue, porque tudo está dentro da permissão de Deus. Aleluia. E em ambos os cenários, Satanás, como disse, ele age. O homem que agora estava no lugar perfeito para o qual Deus havia colocado ele, é expulso de lá. Ele tem que sair para fora, para o mundo. O homem que era para viver para sempre, agora está afadado à morte. O homem que era imagem e semelhança de Deus, agora está manchado pelo pecado. O homem que estava na luz, agora ele cai e tomba as trevas. O homem que falava diretamente, face a face com o próprio Deus, agora precisa ir a altares para uma fração da intimidade que ele tinha de outrora. Ele só dá valor depois que ele perde. Quando ele sai, que ele coloca a mão nas cabeças, Deus não está mais vindo me visitar. Deus não está mais aqui. O que aconteceu? Eu falava com ele todo final de tarde, mas agora eu estou aqui e não vejo Deus. Preciso recorrer a altares para uma fração daquilo que era para eu ter todos os dias. Então vamos tomar cuidado para nós não perdermos o que é para nós termos todos os dias com o Senhor. E na história de Jó, ele também cai. Não como Adão e Eva, mas agora à vista dos outros. Adão e Eva caem perante ao Senhor. Eles escolhem os desejos próprios e caem em pecado. Mas Jó, ele não cai à vista do Senhor. Deus testemunhou que ela era justo e se afastava do mal. Mas ele cai na presença dos homens. Daqueles que tinham com ele talvez até um ídolo, um exemplo máximo de homem. Jó, que não tinha muito respeito, vê ele cair por terra. Jó, que tinha muitos animais, em todos morrendo. Jó, que tinha uma família até grande, vê todos morrendo, todos caindo. Ele se vê perdendo tudo. Tudo na vida de Jó como um sopro vai embora, cai, some. Até sua saúde, seu corpo provavelmente era vigoroso, agora começa a desfalecer. Sua pele começa a coçar, seus dentes começam a cair. Jó começa a perder de modo que até seus servos não querem mais passar perto dele. Ele perde a autoridade que ele tinha. Ele perde o respeito que ele tinha. Mas, ao contrário de Adão e Eva, ele permanece fiel. Ele não perde a vista de Cristo. Ele não perde a presença de Deus. Mesmo que tudo bata na porta dele, dizendo, já foi, já era, perdeu. Ele se mantém no caminho. Adão e Eva caem para Deus. Jó cai para o homem. Mas aqui vai acontecer um ponto que eu acho lindo nessa história. Tanto na parte de Jó, quanto na parte de Deus. Na parte de Jó, mesmo em meio ao sofrimento, ele brava nas profecias que eu considero mais lindas de todo o Antigo Testamento. Seus dentes caindo, seus amigos o acusando de pecado. Mas ele olha e se diz, eu bem sei que o meu Redentor vive e que há de se levantar sobre a terra. Ele clama por um mediador. Ele quer que tenha alguém que possa levar a sua causa até Deus. Mas mesmo que ainda não tenha, ele crê, ele profetiza. Eu sei que o meu Redentor vive. Os amigos o acusam, mas ele sabe, Deus é justo e ele vai me defender. Já no caso de Adão e Eva, acontece um espelho, como eu falei. Eles escolheram cair. Eles escolheram se afastar de Deus. Mas mesmo como escolhendo o mal, mesmo como escolhendo se manchar pelo pecado, mesmo escolhendo ir para longe de Deus, ainda assim, como a irmã leu aqui, Deus em sua infinita misericórdia não nos deixa desamparados.
Deus. Eu quero que você também grave isso essa noite. Deus não te deixa desamparado. Mesmo se você caiu, se você se arrepender, pode ter certeza. Deus não te deixa desamparado. Aleluia. Porque ao contrário de Jó, Adão e Eva escolhem sair da presença de Deus. Eles caem para Deus. Mas antes deles saírem do Éden, o próprio Deus olha e diz: da mulher nascerá uma criança que esmagará a cabeça da serpente. O próprio Deus profetiza na vida deles que do filho da mulher que escolheu ir para longe de Deus virá aquele que trará a vitória e os resgatará para Deus. E em ambos os cenários, tanto na história de Jó quanto na humanidade, entra no ponto que eu juro que nós estamos agora, que é o próprio Deus se encontra com nós. Jó, em meio a todo o seu desespero, em meio a todas as suas perdas, em meio a toda a sua dor, em meio a todo o sofrimento, a tudo que ele perdeu, tente se colocar no lugar dele. Talvez nós nem temos tanta relevância assim no mundo, e se um amigo para de falar com a gente 2 dias, a gente já fica meio triste. Imagina Jó, dono de terras, praticamente um rei em meio ao seu povo, de repente pior do que um mendigo, praticamente um morto que anda. E mesmo assim, ele se mantém fiel. Mesmo assim, ele profetiza que o seu redentor vive. E após a passagem do livro, após ir mais acusações contra Jó, e Jó não ligar para elas, estão me acusando tudo bem, mas Deus é justo, ele se mantém fiel. Acontece talvez algo que Jó tanto queria. Jó queria que tivesse alguém que levasse sua causa a Deus. Mas o próprio Deus desce em redemoinho e se encontra com Jó. Jó não precisa ir e subir aos céus até Deus, porque não dá. Mas o próprio Deus desce até a terra e se encontra com Jó. Jó ali estava fazendo várias perguntas. Eu sou justo, mas esse é muito todo-poderoso me esmaga. Mas Deus desce e Deus começa a falar com Jó e fazer algumas perguntas. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu nomeei todas as estrelas do céu? Onde você estava, onde eu criei todos os animais? Onde você estava, Jó? E Jó, que se manteve fiel, mas estava com dúvidas, estava querendo levar sua causa ante Deus para se defender, simplesmente cai de joelhos, coloca a sua cabeça no pó, se prostra e aceita que os planos de Deus estão muito além dos planos dele. Nós temos que ter essa confiança, porque às vezes nós nos deparamos com algumas perguntas que podem parecer difíceis, com coisas que acontecem no mundo que nós às vezes não perguntamos: onde Deus está? Por que Deus não está agindo? Mas nós temos que ter ciência que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Nós humanos queremos entender Deus em sua completude, isso é impossível. É basicamente pedir para uma criança do jardim entender cálculos do mestrado da faculdade. É como pedir a alguém que nunca viu uma lajota na vida pedir para construir uma casa. Não dá. O abismo de conhecimento é infinito. É muito grande. Nós não vamos entender Deus em toda a sua magnitude. Jó até se questiona por que isso está acontecendo comigo. E durante o livro ele até fala: quem dera minhas palavras fossem escritas em um livro. Quem sabe toda essa história de Jó não foi para hoje. O livro está aqui em nossa frente. Nós podemos tirar a lição dele. Então nós temos que ter ciência que os planos de Deus, os pensamentos de Deus, estão muito além do nosso. E mesmo que nós não conseguimos compreender, mesmo que nós não conseguimos entender o porquê das coisas estão acontecendo, temos que permanecer fiéis. Porque no momento certo, a resposta virá. E talvez não seja a resposta que você quer ouvir. Porque Deus não explica para Jó porque ele sofreu. Mas Jó entende. Não é a resposta que Jó queria, mas a resposta que ele precisava. Ele se prostra e envergonhado. Ele somente diz o que ele profetiza no meio desse versículo. Antes, eu só cansei de ouvir falar, mas agora os meus olhos. Ele sofre e no fim ele entende. Eu não posso entender Deus, mas ele está feliz. Ele novamente, um tempo que o homem perdeu, ele fala com Deus quase face a face. Ele consegue se comunicar com o Criador. Mas essa não é a parte mais linda. Para mim, a parte mais linda é a parte do espelho. É a parte que conta a nossa história no momento que nós estamos. Porque, como eu disse, o homem não podia subir aos céus. Deus desceu para falar com Jó. E a humanidade estava perdida. Deus usou profetas, usou juízes, usou sacerdotes. E mesmo assim, vez após vez, escolha após escolha, o homem sempre que pode escolher, ele escolhe se afastar de Deus. Deus os chama para perto, os tira do Egito. Depois eles se prostituem a Baal. Sempre Deus os chama, os traz, mas eles correm para longe. E nós podemos falar e falar: acabou, não tem jeito, a humanidade está perdida. Mas novamente, em meio ao desespero,
Quando parece que não tem mais jeito, quando parece que tudo está perdido, que o homem já caiu, Satanás venceu. Novamente, o próprio Deus desce a terra. Novamente, o próprio Deus veio ao encontro do homem e a Virgem dá luz ao criança. A profecia da criança que pisará a cabeça da serpente começa a se cumprir. Jesus Cristo nasce, Deus na terra. O próprio Deus realmente desce e se encontra conosco e passa anos ensinando, pregando, nos chamando dos céus. É chegado o reino dos céus. Ele cumpre a lei, ele nos resgata. Como muito bom versículo, eu gostei muito. Ele nos tira das trevas e nos traz para a luz. Naquela cruz do Calvário, quando ele é crucificado, com pregos em sua mão, um pacote de espinhos sendo martelado em sua cabeça, ele simplesmente se entrega, porque pelo seu sangue nós somos sarados. Naquele momento, todas as vezes que nós escolhemos nossos desejos, ao invés de escolher Deus, cai sobre os ombros dele. Todas as nossas dores caem sobre Cristo na cruz. Todas as nossas enfermidades, nossas pisaduras caem sobre ele. A dor do pecado, a condenação que era nossa, naquele momento, cai sobre o Senhor. Deus agora desce na terra e novamente não dá a resposta que o homem queria. O homem, o judeu, queria um rei que o tirasse de Roma e governasse o mundo imediatamente com vara de ferro. Mas Cristo vem e nos dá a resposta que nós precisamos. Ele se entrega, ele nos resgata das trevas. Ele estende a mão. O mundo estava escuro e ele estende a mão e fala: vem, meu filho, vem para a luz. Você estava sujo, mas agora eu quero te limpar. Você estava perdido, mas agora eu quero te mostrar o caminho. Você não poderia ir ao céu, mas agora vem comigo, que o caminho é por aqui. Nós vamos chegar a teu Pai. Nós seremos um. Vocês serão um comigo como eu sou um com Deus. Ele não dá a resposta que nós queremos, mas a resposta que nós precisamos. Ele se encontra com um homem nos redime. E eu só quero pontuar uma coisa muito importante dessa parte. É que Cristo, quando ele leva seus pecados sobre si, quando ele morre na cruz por nós, aquela morte sofrida, uma coisa muito importante acontece. O véu do templo se rasga. Agora o homem que precisava de altares para uma fração de Deus, pode novamente dobrar os joelhos e falar: Deus, eu estou aqui, eu quero conversar com o Senhor. Conversar com Deus, novamente, intimamente, conversar com o Pai. Aquele privilégio que nós havíamos perdido ou escolhemos nos afastar de Deus, nós recuperamos. Nós novamente podemos orar e falar: Senhor, preciso do Senhor, preciso de uma resposta. E Ele nos responder, e Ele cuidar de nós. E muitas das vezes nós não damos a importância devida à oração em nossa vida. Deve ser uma coisa que todo cristão deve fazer com bastante zelo, porque foi caro. Você poder ajoelhar e falar: Senhor, eu errei, me perdoa. E você ser perdoado custou caro. Antes precisava de todo um sacrifício no dia específico para você poder ser perdoado. Hoje eu errei, mas se eu me arrepender de verdade, dobrar meu joelho e falar: Senhor, me perdoa. Eu falhei, pequei contra ti, mas estou arrependido, me dá uma nova chance. Ele te estende a mão com o buraco dos pregos da cruz. O sangue dele escorre para te limpar. Você pode ser purificado, você pode ser perdoado, você pode ser salvo, redimido. Então vamos dar mais valor ao sacrifício de Cristo, que além de nos resgatar para a luz, nos dá esse privilégio de chamar Deus de Pai e de poder ser salvos e remidos. Mas em algum ponto pode parecer que acaba por aqui a profecia de Jó. O mediador que ele não queria se manifesta. O seu Redentor se levanta sobre a terra. O seu Redentor morre e nos resgata para o Pai. Mas a profecia do livro de Jó é um pouco mais profunda. Ela é um pouco mais forte do que isso. Quando nós paramos para analisar essa parte, na língua original na qual ela foi escrita, no hebraico, ela tem uma nuance muito especial. Porque não é só o que o Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. No contexto original, ela traz um sentido mais amplo, um pouco mais além. Que não é só se levantar sobre o mundo, não é só Deus pisar na terra e nos resgatar. É uma vitória total sobre o povo. É uma vitória final sobre a morte. É uma vitória que ainda vai chegar. E aqui nós vamos para a terceira etapa, que é o que ainda está por vir. Porque após o encontro com Deus, algo muda. Depois de se encontrar com Deus, é impossível continuar a mesma coisa. Algo muda. E Jó, que era um morto que andava. Jó, que tinha perdido tudo, que era um mendigo, que estava perdido,
e ter seus amigos o acusaram, que não tinha mais família, não tinha mais animais, não tinha nada. Após o encontro com Deus, ele é restaurado. Após o encontro com Deus, ele tem um final ainda mais glorioso do que o seu início. Ele consegue o dobro de ovelhas que ele tinha. Se ele tinha 1.000, ele passou a ter 2.000. Ele consegue o dobro de gado. Se ele tinha 1.000, ele passa a ter 2.000. Os filhos que ele havia perdido, ele recupera em quantidade ainda maior. A autoridade que ele hoje em dia, ele recupera em proporções ainda maior. As terras que ele tinha, ele recupera ainda mais. Novamente, ele se estabelece com autoridade. Novamente, Jó se coloca no local que era dele. No local que Deus havia separado para ele. Porque ele era íntegro e fiel. Jó retorna ao seu posto. Mas agora, não como era antes, mas ainda melhor. Ele recupera a sua autoridade, mas um pouco a mais. Ele recupera a sua riqueza, mas ainda um pouco a mais. Ele recupera a sua família, mas um pouco a mais. O final de Jó é ainda mais glorioso do que o início. Mas, e nós? E nossa parte? Onde está esse final mais glorioso que nos espera? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, para nós vermos o final mais glorioso que nos espera. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Esse é o final mais glorioso do que o início que nós teremos. Porque nós não só retornaremos ao estado inicial que Deus havia nos colocado no Éden, para um local perfeito para nós. Dessa vez, Deus não vai só vir visitar o homem todo final de tarde. Ele estará em meio ao seu povo. Nós caminharemos no céu com o próprio Cristo, lado a lado, cantando no coral, como um disse, talvez 24 horas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós estaremos glorificando o Senhor na presença de Deus. E as dores do mundo, o sofrimento do mundo, a morte, talvez a dor no mundo de perder um ente querido, um familiar, um amigo, talvez a dor de ter perdido algo nessa terra, talvez o filho, de ter sofrido, de ter sido humilhado, de ter alguma enfermidade que te causou dor durante toda a sua vida. Talvez aquela luta que você falou: eu vou servir ao Senhor, e uma prova se colocou na sua frente e parece que não tem saída. Não quero dizer que talvez realmente não tenha saída aqui, mas continue fiel, porque o fim vai ser muito mais glorioso do que o começo. Continue fiel, não desista perante a dificuldade, porque no final tudo vai valer a pena. Porque naquele grande dia, quando a trombeta tocar, nós olharemos para o céu, subiremos as nuvens com o próprio Cristo, e estaremos com Ele dia a dia. O chamaremos de Pai, será o nosso Deus, e seremos o seu povo. Não terá mais sofrimento, não terá mais dor, não terá mais tristeza, não terá mais nada, apenas plena felicidade na presença do Senhor. Então, quero finalizar com uma frase que eu praticamente comecei: continue, não pare, persista, porque o final vai ser muito mais glorioso do que o início. E se tiver alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu quero te dizer que Ele te ama. E essa oferta, esse resgate não foi apenas para nós, mas também para você. Mesmo que você agora não queira, mas Deus escolheu a nós. Ele escolheu te amar. Ele amou primeiro. Então, dê uma chance. Abra o seu coração, escute o Espírito Santo falando com você. Entregue a sua vida ao Senhor. Ele te ama e Ele te chama. Ele fala bem. Ele te chama a partilhar conosco desse final ainda mais glorioso. E para aqueles que já entregaram sua vida a Cristo, apenas continuemos marchando, andando em direção ao céu, que com fé em Deus todos nós nos encontraremos no final mais glorioso da eternidade. Eu agradeço muito.